Noite. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 5. Encontrando o texto, por gentileza, coloque-se em pé. Efésios capítulo de número 5. A palavra de Deus nos diz assim, dos versos 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nosso Deus, nós buscamos a Tua verdade, a Tua palavra, que é poderosa, eterna, a fim de conhecermos a Tua vontade. Ajuda-nos pelo Teu Espírito, enquanto temos a Tua palavra aberta diante de nossos olhos, para que também o nosso coração e a nossa mente estejam abertos a receberem a Tua verdade. Que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de convencer-nos, de levar-nos a um arrependimento, se necessário, e nos levar à convicção da vida que desejas de nós. E assim rogamos as Tuas bênçãos, confiados na ação do Teu Espírito, pois o fazemos em nome do nosso tão grande Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. O tema desta mensagem, o título é Vede prudentemente como andais, como fala o verso 15. Na última semana, eu trabalhei com vocês no capítulo 4 da carta aos Efésios. E nós olhamos no verso 17, quando Paulo nos exorta que não andeis mais como andam também os outros gentios. Então, um apelo à moralidade cristã, um apelo ao nosso testemunho como crentes, para não vivermos nos mesmos moldes que as pessoas sem Cristo vivem. Agora, no capítulo 15, principalmente a partir do verso, no capítulo 5, principalmente a partir do verso 15, Paulo vai aplicar aquilo que ele já disse no princípio do capítulo 5, porque o verso 15 começa dizendo, portanto, e esse, portanto, se refere a tudo que ele disse até aqui. E se você pode acompanhar comigo, o verso 8 vai dizer, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como? Como filhos da luz. Vede prudentemente como andais, andem como filhos da luz. Vocês foram tirados das trevas e trazidos a Cristo, a luz de Cristo. Manifestem essa luz no seu viver. É isso que Paulo está nos ensinando e nos exortando nesse versículo. Manifestem realmente esse andar no seu comportamento, nas suas decisões, no seu dia a dia, na forma que você lida com as coisas e na forma que você lida com as pessoas, na forma que você reage às questões que surgem diante de você. Manifeste isso como um filho da luz. Realmente haja dentro desta luz que Cristo mesmo disse em João 8, eu sou a luz do mundo, para em Mateus capítulo 5 ele dizer, então, que vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós representamos a luz de Cristo neste mundo. No verso 5, no verso 15, ainda nos é dito no capítulo 5, que devemos andar prudentemente, não como nécios, mas literalmente como sábios. E isso é muito importante para nós, porque o Salmo 14, verso 1 diz, disse o nécio no seu coração, não há Deus, e essa não é a realidade que nós queremos para a nossa vida. Nós não queremos andar como nécios que não reconhecem a presença de Deus, mas como sábios que sabem como Deus tem agido. No Salmo 32, verso 9, falando desses nécios, ele nos chama a atenção da seguinte forma, não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Então ele está dizendo, não andem como nécios, não andem como animais que não têm entendimento, mas como filhos de Deus que andam na luz e que sabem a vontade do seu Pai. No texto que nós estudamos, em Efésios capítulo 4, ele vai mostrar que os nécios andam na vaidade da sua mente, tendo o entendimento entenebrecidos, separados da vida de Deus, a dureza do coração deles, vai mostrar que eles perderam todo o sentimento e se entregaram a toda a imoralidade para com avidez cometerem toda a impureza. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que literalmente andemos como sábios.
Agora, é sobre isso que nós vamos nos colocar nessa noite. Afinal de contas, o que é andar como sábio? Deus quer que nós não sejamos nécios, mas que nós andemos em sabedoria. E essa sabedoria nós precisamos entender o que ela significa. A sabedoria dita aqui não envolve, ou envolve nesse sentido, mas não é o conhecimento secular que você adquire. Sabedoria aqui não é tudo que você aprendeu nos seus estudos, na faculdade, naquilo que você é capaz de fazer na sua profissão. Sabedoria aqui não é o conjunto de todo conhecimento, de toda habilidade, de toda inteligência que você possui. Você pode ter um vasto conhecimento em várias áreas. Você pode realmente ter um vasto conhecimento na sua área de atuação. Você pode ser conhecido como alguém que realmente é um expert, um doutor na área em que você atua, mas isso não faz de você um homem e uma mulher sábios. Ou seja, esse conhecimento humano que você possui não necessariamente é revertido em sabedoria. A sabedoria que Paulo está dizendo aqui é o poder e a capacidade de você aplicar o seu conhecimento realmente a todas as coisas da vida. Realmente é fazer uso da inteligência e do conhecimento de forma a usá-los nas coisas práticas e comuns da vida diária, a relacionar aquilo que você conhece com aquilo que você está vivendo. Isso, então, pode ser traduzido de uma seguinte forma. Sabedoria não é só conhecimento. Sabedoria é usar o conhecimento para fazer um julgamento. É você saber julgar as circunstâncias. Sabedoria não é simplesmente saber das coisas, mas usá-las na prática. Eu vou usar um exemplo claro aqui. A Bíblia diz que o homem mais sábio deste mundo foi quem? Salomão. Lembra daquela passagem onde há duas mulheres disputando uma criança? Ele podia usar outros métodos, mas ele usou de sabedoria. Ele usou do conhecimento que ele tinha do ser humano e daquelas questões e disse, olha, vamos dividir no meio, cada um leva metade, nós vamos acabar com essa discussão. Claro que ele não ia fazer isso, mas ele sabia que a verdadeira mãe se manifestaria num amor que preservaria a vida do seu filho. Ou seja, você que sabe aplicar o seu conhecimento de forma a resolver as questões práticas da vida através de um julgamento baseado na sabedoria. Agora, nós não podemos ser verdadeiros sábios representantes de Cristo nesta vida, se nós não manifestarmos sabedoria. E o contrário de sabedoria aqui é dito, vede prudentemente como andais, não como nécios. Então, antes de dizer o que é um homem sábio, nós precisamos entender o que nós não podemos fazer. Afinal de contas, o que é ser alguém nécio? Como um nécio se comporta? Como um nécio dirige a sua vida? Eu estou sendo nécio, louco, tolo, insensato nas decisões da minha vida? Eu preciso permitir que a palavra de Deus realmente julgue isso no meu coração. E resumindo o ensino sobre o ser um nécio, eu vou estabelecer alguns pontos para que nós possamos julgar o nosso próprio coração. A Bíblia nos ensina que um nécio é alguém governado por sentimentos e não pela razão. Começa por aí. Quem é um nécio? Como anda um nécio? Ele é constantemente governado pelas suas emoções, não pela razão e pelo julgamento das circunstâncias. Ele vai tomar as decisões, ele vai agir de acordo com os sentimentos que ele sente naquele momento, os sentimentos que governam o seu coração. Ele não está julgando pela razão, ele não está julgando realmente aquilo que ele está vendo, mas ele está olhando unicamente para dentro do seu coração, dos seus sentimentos, das suas emoções, e ele vai tomar decisão com base nos sentimentos. Isso é um nécio. Mais do que isso, alguém que é governado pelos seus desejos. Ele vai tomar as decisões da vida de acordo com aquilo que a mente dele deseja, que o coração dele deseja. Ele tem desejos, ele requer algumas coisas, ele deseja algumas coisas, e por isso, então, ele vai colocar os desejos também na frente da razão. Ao invés de usar o seu conhecimento, ele usa o que o coração dele quer, e ele vai tomar as decisões da vida dele baseados nesses desejos. E isso significa que, agindo assim, ele vai trabalhar, ele vai decidir confiado em quê? Em seus instintos. Ah, eu penso que tem que ser assim. Olha, alguma coisa está me dizendo que eu tenho que tomar essa decisão.
olha, alguma coisa está me dizendo, está me conduzindo a realmente agir desta forma. Na primeira carta de João, João vai dizer, olha, que se o vosso coração vos acusa, Deus é maior que o vosso coração. Realmente nós não seguimos nem a nossa sinceridade, nem o nosso coração, nem a nossa consciência que pode ser cauterizada, muito menos os nossos instintos. Porque eu acho que as coisas têm que andar nesse rumo. E é por isso que muitas vezes o nécio é governado até mesmo por aquilo que nós chamamos de zelo. Sim, quando nós damos lugar aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aos nossos instintos, nós podemos nos tornar zelosos por alguma coisa. E um exemplo de um nécio zeloso é o apóstolo Paulo. Ele matou gente, perseguiu a igreja, perseguiu a causa de Cristo, quis destruir a igreja no seu tempo. Por quê? Porque era um homem zeloso. O nécio também pode ser zeloso. Ele pode destruir a própria vida e a vida dos outros simplesmente pelo seu zelo. Você pode ser zeloso pelos seus filhos. Você pode ser zeloso pelo seu casamento. Você pode ser zeloso até por esta igreja e destruí-la. Destruir a sua família, destruir seu casamento, porque o seu zelo não é baseado em sabedoria. Você pode ter grande zelo por uma coisa de valor e destruir isso que tem valor. Porque simplesmente o seu zelo vai de acordo com os seus desejos e não de acordo com aquilo que deve conduzi-lo. Por isso, antes de tudo, um homem nécio é um homem precipitado. Aonde houver pessoas nécias, haverão decisões precipitadas. Alguém que não pensa no amanhã, que não considera as consequências e quer satisfazer os seus desejos à base do seu futuro. E mais do que precipitado, o homem nécio é impaciente. Já lidou com uma criança impaciente? A criança não tem sabedoria, ela tem que aprender isso. É muito difícil lidar com uma criança sem paciência. E muitas vezes adultos também são sem paciência. E a Bíblia nos ensina que nécios são pessoas literalmente impacientes. E nessa impaciência acaba tomando decisões e passos que prejudicam toda a sua vida. Literalmente, um homem nécio, ele é cego para aquilo que não agrada os seus desejos. Ele é totalmente cego para tudo aquilo que não tiver de acordo com aquilo que o coração dele deseja. O nécio pensa apenas em si mesmo. Ele quer satisfazer o seu coração. E ele não pensa nas coisas de amanhã e muito menos nas coisas eternas. Então, sabendo disso, sobre o que é uma pessoa nécia, nós temos que olhar para o verso que diz, não como nécios, mas como sábios, para nós entendermos um pouco do que é essa sabedoria que aqui Paulo tem dito. Então, essa sabedoria não é simplesmente uma forma de agir diferente da que faz o nécio. Por exemplo, nós podemos dizer assim, olha, realmente o nécio faz as coisas de forma inconsequente, então aquele que é sábio vai fazê-lo com cautela. Não é simplesmente algo assim. Existe uma sequência de pensamentos que a gente precisa entender sobre o sábio. E a primeira grande coisa que marca a vida de um homem sábio é que ele se dispõe a pensar. Ele não vai simplesmente obedecer o seu coração. Ele não vai simplesmente obedecer os seus desejos, os seus instintos. Um homem sábio, ele pensa sobre as coisas que estão diante dele. Ele vai refletir sobre isso. Ele se dispõe a aplicar-se ao pensamento, a examinar completamente cada questão à sua frente. Um homem sábio examina as coisas que estão diante da vida dele. Um homem sábio examina as coisas que estão diante das decisões que ele precisa tomar. Ele pesa muito bem cada evidência, cada ângulo. E sabe então qual é a grande qualidade de um homem sábio? Todo homem sábio é um bom ouvinte. Todo homem, todo salvo sábio, sabe ouvir. Ele sabe atentar os seus ouvidos para ouvir, para reunir os fatos e pacientemente ponderar sobre aquilo que ele precisa decidir. Um homem sábio, como um bom ouvinte, ele realmente vai nunca agir
antes de examinar as coisas. Quando chega algo diante dele, ele examina com sabedoria. Ele ouve, ele julga, ele examina e nunca age realmente sem que esse exame seja feito. E acima de tudo, o homem sábio vai usar todas essas evidências que ele teve, que ele reuniu sobre aquilo, e vai julgá-las a partir dos princípios eternos da palavra de Deus. Como o homem sábio vai agir? Ele nunca vai dar um veredito por base no seu temperamento, nos seus caprichos, no seu desejo, nos seus instintos. Ele vai à luz daquilo que a palavra de Deus diz, conduzir o maior dos princípios para a sua vida. Como é que eu vou decidir isso que está diante de mim? E a resposta do homem sábio sempre será: eu vou decidir da mesma forma que se o Senhor Jesus estivesse no meu lugar, ele decidiria. Isso é sabedoria. O que o homem sábio fará? Ele vai sinceramente ponderar e perguntar, estando no meu lugar, e há um livro famoso sobre isso, em seus passos, o que faria Jesus? Um homem sábio decidirá de acordo com a sabedoria que pertence a Cristo. Ele vai decidir as coisas diante dele, a fim de glorificar o seu Salvador. Agora, você pode estar aí na sua mente pensando, não dou conta disso não. Não dou conta de fazer isso toda vez que eu tiver que decidir alguma coisa. Eu não dou conta de viver dessa forma e toda vez que eu tiver que dar um rumo à minha vida, eu vou ter que parar, planejar, decidir. Eu não tenho a capacidade para isso. E aquilo que Paulo vai nos ensinar aqui é bem contrário disso. Ele vai nos dizer que todo salvo em Cristo possui essa sabedoria. Todo aquele que já foi salvo por Cristo possui a sabedoria para conduzir a vida desta forma. Eu vou usar aqui um exemplo. Você sabe muito bem a parábola que é usada em Mateus capítulo 7, dos dois homens que constroem uma casa. Os dois têm o mesmo pensamento. Eles querem construir uma casa. Eles escolhem o mesmo lugar para construir essa casa. Eles querem construir casas muito semelhantes. Eles vão ouvir das pessoas daquele lugar que há um grande perigo naquele ambiente onde eles vão construir a casa, porque ali há fortes ventos, há fortes chuvas, e aquele riacho que passa lá embaixo, ele se enche e pode atingir o lugar onde eles vão construir as casas. Então um deles constrói a casa rapidamente, e o outro demora mais porque ele está investindo muito nos fundamentos da casa. E aquele que construiu sem fundamentos, ele vê todo o seu trabalho ruir diante do fato que tudo aquilo que lhe disseram que ia acontecer, aconteceu. E aquele que então investiu em fundamentos, ele vê o seu trabalho permanecer, porque ele deu ouvidos a tudo aquilo que foi dito. O que essa parábola nos ensina? Apenas dois tipos de pessoas no mundo. A Bíblia vai falar sobre esses tipos de pessoas, tanto aqueles que estão vivos, quanto aqueles que estão mortos. Aqueles que estão em trevas e aqueles que andam na luz. Aqueles que estão adorando os demônios, aqueles que se curvam diante do Deus vivo. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Aos salvos e os perdidos. E a estes salvos, Deus tem ensinado que realmente eles possuem a sabedoria para andarem e viverem conforme Deus quer deles. Em 1 Coríntios 1, 22, Paulo vai dizer a respeito dos judeus que eles queriam sinais, mas os gregos buscam o quê? Sabedoria. Isso foi escrito há praticamente 2000 anos atrás. E até hoje os homens buscam sabedoria. Até hoje as pessoas desse mundo estão na filosofia e em tantos outros meios buscando sabedoria. E até hoje eles não encontraram. As pessoas do mundo simplesmente não têm sabedoria porque elas têm um conhecimento, mas elas não sabem o que fazer com esse conhecimento. Lhes falta algo que é essencial. Então olhe para o verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Os gregos, as pessoas desse mundo, consideram isso uma loucura. Mas olhe para o verso 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e o que de Deus? Cristo é a sabedoria de Deus. Você pertence a Cristo. Você possui a sabedoria de Cristo. Cristo é a sabedoria que Deus lhe deu. E claramente em Colossenses capítulo 2, verso 3, vai nos dizer assim, que em quem estão escondidos
todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aonde estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus? Em Cristo. Você conhece a Cristo, então você tem acesso, você tem realmente para você essa sabedoria que vem de Deus. Todos os tesouros estão escondidos em Cristo, dessa sabedoria e deste conhecimento. Então, todas as respostas que nós precisamos estão em Cristo. Então, a primeira verdade que Paulo vai nos mostrar é que nós possuímos essa sabedoria porque possuímos Cristo em primeiro lugar. Além disto, você possui essa sabedoria porque você possui uma nova natureza. Porque o homem sem Cristo é incapaz de aplicar o seu conhecimento de forma sábia. Porque aquilo que estudamos em Efésios capítulo 4, versos 17 a 19, mostram que a velha natureza deles não sabe compreender e aplicar sabedoria alguma. Mas você que conhece a Cristo, esta nova natureza realmente lhe dá a capacidade de discernir e aplicar essa sabedoria. E mais do que isso, nós temos Cristo, nós temos uma nova natureza, e Gálatas 5, 16 e 17 vai dizer: andai em espírito, não satisfaçam os desejos da carne, porque o espírito realmente milita contra a carne contra o espírito, para que não façais o quê? O que quereis. Porque nós temos a sabedoria de Cristo, porque o Espírito Santo habita em nós. Possuímos a Cristo, possuímos a nova natureza, possuímos ao Espírito que nos ajuda a dominar realmente os nossos desejos, os nossos instintos e conduzi-los dentro da sabedoria de Cristo. Preste atenção nisso. Jamais lhe diga, jamais considere que você não tem a sabedoria necessária para viver nesse mundo. Você tem. O que existe é que você não está usando. Você tem tudo o que precisa. Jesus Cristo lhe fez uma nova criatura, lhe deu um novo princípio de vida, lhe concedeu o Espírito Santo. Suas más decisões não são resultado de que você não recebeu o que é necessário. Suas más decisões são resultado da sua precipitação, de você fechar os seus ouvidos àquilo que Deus quer que você ouça. Tudo aquilo que você precisa para tomar as decisões certas e sabiamente na vida, você tem. Tudo aquilo que é necessário para andar em uma vida de sabedoria, Deus já lhe deu, você não precisa pedir mais. Se falta sabedoria ainda, se você não está sabendo como aplicá-la, Tiago vai dizer: está faltando sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá o quê? Liberalmente. Deus vai nos acrescentar ainda mais do que Ele já nos deu. Então, irmãos, as nossas más decisões são resultado das nossas precipitações. Podemos dizer da nossa incredulidade, do seguir os nossos próprios desejos, as nossas próprias paixões, de não dar ouvidos à palavra de Deus. Nós nos fazemos surdos, e quando nos fazemos surdos, andamos por caminhos que vão nos trazer sofrimento, que vão nos trazer frustrações. Mas as coisas não precisavam ser desse jeito. Quando você olha para o ano que se passou, você pode discernir quantas decisões erradas você tomou e que você não precisava tomar decisões erradas assim. Você tem toda a sabedoria de Deus ao seu alcance, à sua disposição. A use. Agora, como essa sabedoria, então, será manifesta na nossa vida? E em Efésios 5,15 diz: vede prudentemente como andais. A primeira grande marca de um salvo que anda em sabedoria é que ele anda prudentemente. A palavra prudentemente quer dizer precisamente, cuidadosamente. Eu vou usar um exemplo a qual me entristeço. Vocês já perceberam quantas pessoas têm lesões na coluna ao mergulhar em rios, lagos, mesmo no mar, sem observar o lugar onde estão mergulhando? Eles acham que aquele lugar está livre de rochas, às vezes num rio tem um tronco de uma árvore submerso, eles mergulham, acabam machucando a coluna, e isso às vezes é irreversível. Isso é muito triste. Quando se fala aqui de andar prudentemente, ele está dizendo que os sábios olham bem antes de saltar. Sim, é isso que é prudentemente. Você vai lá e olha, você observa aonde eu estou colocando o meu pé. Você vai lá e olha com muita atenção aquilo que você está fazendo. Você não é precipitado, não é impulsivo.
Literalmente, o salvo sábio, ele anda de acordo com as regras. E ao andar de acordo com as regras de Deus, ele faz algo que é imprescindível. Um homem sábio não pensa só em si mesmo. Um homem sábio não olha apenas para si. Eu vou usar um exemplo. Você, quando toma suas decisões, pensa no seu casamento, emprego, oportunidades, trabalho. Quando você vai tomar uma decisão, você pensa primeiro no seu cônjuge ou está pensando apenas em si mesmo? Se você pode mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de algum lugar, você está pensando nos seus filhos? Quando você toma uma decisão aceitando ou não aceitando alguma coisa, você faz isso pensando nessa igreja? Você toma decisões sábias pensando nos irmãos que congregam com você nessa igreja, antes de tomar decisões? Pois um sábio, ele age, ele anda prudentemente. Na carta aos Colossenses, capítulo 4, verso 6, ele vai dizer: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Então ele diz assim: para que saibais como convém responder a cada um, para que saibais como você tem que lidar com cada pessoa. E Paulo trouxe um exemplo maravilhoso disso em 1 Coríntios, capítulo 9, ou melhor ainda, antes disso, 1 Coríntios 10, 23, ele vai usar a seguinte expressão: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Você pensa nisso antes de tomar uma decisão? Agindo sabiamente. Olha o exemplo de Paulo disso em 1 Coríntios 9, versos 20 a 22. Ele diz: fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não andando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Literalmente, Paulo está dizendo assim: antes das minhas decisões, eu sempre penso nas pessoas que estão ao meu redor. Você sabe aplicar o seu conhecimento, você é sábio. Como que as minhas decisões vão refletir nas pessoas que estão ao meu redor? Nós precisamos literalmente levar isso em conta. E por que então devemos levar isso em conta? Olhe para aquilo que o verso 16 do capítulo 5 de Efésios diz: remindo o tempo, por quê? Por quantos dias são maus. Por que você precisa de sabedoria? Por que você precisa ser prudente? Porque literalmente a palavra de Deus está dizendo: olhe, abre os seus olhos. Esse mundo não é uma festa, não é um playground. Este mundo não é um parque de diversões. Esse mundo não é um lugar aprazível para um filho de Deus. Você está em terreno inimigo e os dias à frente de você são dias maus. Literalmente, o homem sábio possui uma visão correta da vida, de si mesmo e desse mundo. Ele sabe que os dias diante dele são dias maus. E ele reconhece aquilo que Efésios capítulo 6, verso 12 nos diz. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, não. Ele não está culpando homens. Ele não está culpando outras pessoas pelas coisas que acontecem. Mas ele tem uma consciência. Sim, nós estamos lutando contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você está olhando as coisas e você percebe como os demônios têm agido por trás de tudo isso. Você está olhando para esse mundo e você sabe o que existe nesse mundo. Olhe o que Paulo nos diz quando também na carta aos Efésios, no capítulo 2, nos 3 primeiros versículos, ele nos chama a atenção dizendo que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então ele vai dizer quais são as coisas que conduzem este mundo. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo aquilo que é representado neste mundo. Mais do que isso, segundo o príncipe das potestades do ar, literalmente, de acordo com o poder de Satanás, que opera agora nos filhos da desobediência. Você olha para as pessoas e você reconhece
como Satanás tem agido através delas. E ainda, se isso não fosse suficiente, o verso 3 diz: entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Você olha para as pessoas desse mundo assim? Você olha para as pessoas que te rodeiam assim? Você olha para as pessoas que te rodeiam como nós olhamos para Efésios 4, 17 a 19 na última semana? Homens realmente que andam na vaidade da sua mente. Você percebe tudo isso ao seu redor? Nós jamais seremos prudentes se nós não avaliarmos o mundo sobre esse olhar. Você jamais vai ser alguém sábio enquanto você se nega a olhar para o mundo como realmente ele é. O mundo é um lugar não somente contaminado, mas escravizado pelo pecado. O que você espera dele? Sabe, irmãos, muitas vezes nos enganamos, achando que toda a alegria que nós vamos provar na nossa existência está nesse mundo. Não. Todas as dores que nós vamos provar na nossa existência está nesse mundo, porque no céu essas dores não existirão. Tudo aquilo que de mal, de podre, de imundo que nos rodeia está nesse mundo, porque no céu não entra nada impuro. Tudo aquilo realmente que está debaixo do poder de Satanás está nesse mundo, porque no céu Satanás não manda. Olhemos realmente, verdadeiramente para esse mundo, como realmente ele é. Em Mateus 24, versos 37 a 39, o Senhor Jesus vai nos alertar disso, dizendo assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. É nesse ambiente que nós temos vivido. As pessoas estão vivendo literalmente como pessoas que não pensam no amanhã. Estão agindo como pessoas nécias, estão agindo como pessoas que desconsideram a Deus. E você que considera a Deus tem realmente o compromisso e a obrigação de testemunhar-lhes da verdade daquilo que Deus tem feito. Possivelmente, você é o único elo, a única chance de que os incrédulos ao seu redor conheçam algo sobre a sabedoria e a verdade de Deus. Por isso, nós temos que aplicar essas verdades em alguns pontos importantes para a nossa vida. Diante das condições desse mundo, nossa responsabilidade por sermos sábios aumenta. Sim. A cada dia, nós temos mais responsabilidade em sermos sábios diante das pessoas que nos cercam. Você é casado, planeja casar-se. Você tem filhos, planeja ter. Tudo isso requer sabedoria. Esse mundo tem atacado o casamento e a criação de filhos. Ele precisa ver em você a sabedoria da palavra de Deus. Eles estão nos atacando de todos os lados e precisam ter uma resposta conclusiva. A sabedoria de Deus sempre é melhor. A sabedoria de Deus sempre é acima da sabedoria dos homens e ela é incomparável. Nós vivemos um tempo onde há cada vez menos cristãos comprometidos com a sabedoria de Deus. Cada vez menos os crentes vivem mais longe da sabedoria, tomando as decisões com base nos seus próprios desejos, nas suas próprias paixões, do que pela sabedoria de Deus. Cada vez menos cada vez mais nós nos vemos cercados por cristãos sem sabedoria e infiéis. E parece que esta é a regra que está se tornando nesse mundo. E o que realmente Deus nos chama a fazer? O verso 16 de Efésios 5 diz: remindo o tempo. Literalmente, reconheça que o tempo que você possui nesse mundo, ele é pouco. Ele em breve se acabará. E as coisas que você planeja ou não fazer, em breve não serão mais possíveis. Quando ele fala remir o tempo, ele está dizendo assim: compre tempo. E como que você compra tempo? Agindo de forma sábia, não perca o seu tempo. Realmente, esse mundo carece de salvos que vivam em sabedoria. Pessoas que estão dispostas a cruzar os seus joelhos e pedir que Deus as ensine.
Pessoas que estão dispostas a esperar a resposta de Deus. Quando nós oramos, Deus sempre responderá. Ele vai dizer sim, vai adiante, faça. Talvez Ele diga não, isso não é para você. Ou talvez Ele diga sim, espere, há coisas que você ainda precisa aprender. Um dos grandes males do cristianismo de hoje é que nós levamos a Deus os nossos problemas e já apresentamos a Ele a solução. Dizemos assim a Ele em oração: Pai, aqui estão os meus problemas, eles são assim, 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 e aqui está a solução. Se o Senhor fizer assim, 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 tudo estará bem. Nós nunca queremos ouvir o que Deus tem a dizer a respeito do nosso caso. Nós nunca queremos parar e dar ouvidos a Deus para que Ele diga o que realmente Ele pensa a respeito de nós e das nossas decisões. Nós nunca queremos parar para que Deus, então, sussurre aos nossos ouvidos: meu filho, você já pensou bem? Você refletiu bem sobre isso aí? Você pensou bem sobre essas suas decisões? Você pensou bem sobre o rumo que você está dando para a sua vida? Realmente nós não queremos nos dispor a esperar que Deus diga o que Ele acha do nosso caso. Temos pressa. Eu preciso resolver para ontem. E Deus não está preocupado com isso. É por isso que tomamos as decisões que tomamos. É por isso que estamos na condição que estamos. E é por isso que, ao invés de ver livramento, nós colhemos cada dia mais caos, porque simplesmente não estamos dispostos a parar e fazer aquilo que o verso 17 diz. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não haja como um nécio. Dê ouvidos a Deus. Peça a Ele sabedoria nas suas decisões. Peça a Ele realmente que lhe ajude. Talvez você diga: olha, mas Deus não respondeu ainda, então exercite a paciência até que Ele responda. Às vezes nós temos uma visão errada de Abraão, não é? Nós olhamos para Abraão como o pai da fé e nós estamos assim imaginando que todo dia Deus mandava lá um WhatsApp, um e-mail para Abraão dizendo: ei, fica aí firme aí, meu filho. Te falei ontem, ora, agora você continua, faz assim, 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 e as coisas não andavam assim. Deus chegava a Abraão e dizia algo, uma ordem: sai da tua casa, da tua parentela. Às vezes se passavam 15 anos até que Deus falasse com Abraão de novo. 17 anos até que Deus confirmasse algo. A história de Abraão demonstra que Deus não tem pressa. Deus vai trabalhando até que a gente esteja pronto para cumprir a vontade dEle. Tenha paciência. O homem sábio é paciente para ouvir a resposta de Deus. Quer um segundo exemplo? Quando José achou lá na prisão que porque os servos de Faraó tinham estado com ele, foram libertos, e ele pediu então que eles lembrassem dele quando estava diante de Faraó. Os servos saíram da prisão, José ficou lá, passou 1 ou 2 dias, talvez José pensava assim: agora que eles vão me chamar. Passou 1 semana e nada, 1 mês e nada, 1 ano e nada, 1 ano e meio e nada, passaram-se 2 anos na prisão, até que então a Bíblia diz que o copeiro se lembrou de José. E ele fala a Faraó então daquilo que José tinha feito por ele. Assim é o nosso Deus. Enquanto Ele não nos responde, Ele nos prepara para aquilo que Ele deseja nos usar. Seja sábio e paciente, não seja insensato, mas entenda por meio da sabedoria qual é a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus lhe abençoe e lhe fortaleça e que você dê ouvidos a esta verdade.